adorar, para te bendizer. Eu cantarei com os anjos uma nova canção e seguirei o caminho do teu coração. Saciarei minha sede nos teus rios de amor e buscarei o teu rosto onde quer que for. Eu te amo mais que tudo, corro para ti. Não há outro que me enche de alegria e paz. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu, Jesus.
meu coração é teu, o meu coração é teu, Jesus. Obrigada, Jesus, porque todas as nossas ferramentas, tudo que somos é para Ti, é para Tua glória e glorificar o Teu nome. Derrama Tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver Tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama Tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Oh, quero ver Tua beleza, me envolva na Tua história, minha vida, pra Tua glória, me envolva na Tua história, minha vida, pra Tua glória, me
fazer do meu coração. Venha ser o alvo da minha devoção. Santo Espírito, ajuda-me a amar mais, cada dia mais, Jesus. Extravagante, sua amizade é tão íntima, o seu amor é extravagante. Sua amizade é tão íntima, sendo levado por tua graça estou, sua fragrância é embriagante quando contigo estou, sendo estou, sua fragrância é embriagante quando contigo estou. Nós queremos mais o seu amor, o seu amor. Extravagante, a sua amizade é tão íntima, sendo levado por tua graça estou, sua fragrância é embriagante quando contigo estou, sendo levado por tua graça estou, sua fragrância é embriagante quando contigo estou, estendido por teus braços, ó Cristo, está o amor.
coração é teu para sempre. Capture meu coração com laços de amor e graça. Um lugar para dois, só eu e você, meu amado e eu, só eu e você. Um lugar para dois, só eu e você, meu amado e eu, só eu e você. Um lugar para dois, só eu e você, meu amado e eu, só eu e você. Um lugar para dois, só eu e você, meu amado e eu, só eu e você. Jesus, eu sei que tu queres se revelar a mim. Eu digo sim, intimidade, afinidade com meu amado Salvador. Seu amor é extravagante. Sua amizade é tão íntima. O seu amor é extravagante. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá para o livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 25. Enquanto isso, eu vou contar uma história, já até contei, mas eu vou contar para vocês, quando se trata dessa cidade do interior, às vezes tem aquelas capelas, né, aquelas igrejinhas, né, e aí, como não tem, assim, renda, aí o padre vai lá uma vez a cada 6 meses, a cada 3 meses, e o padre não tem onde ficar, ele fica na casa dos irmãos, né, faz refeição na casa de um, de outro. Um certo dia, um rapaz que fazia parte daquela comunidade já estava assim, já estava bolado, porque toda vez o padre ia almoçar na casa dele. E nesse dia, no dia do aniversário, a esposa dele disse que ia para a igreja, e ele queria que ela ficasse. Ele falou: não, mas eu vou para a igreja, que era uma senhora bem fiel. E na volta trouxe o padre, aí o cara já ficou espoletado, e o padre querendo puxar conversa com ele, né, já sentindo assim incomodado, e aí ele começou a olhar para o outro, e o cara nada de falar. De repente ele abriu a janela e falou: ô, meu filho, o céu é tão grande. Ele disse: Aí disse: mas o céu tão bonito, quanto tempo, se a gente soltasse uma pedra bem grande da lua, quanto tempo ela demoraria para chegar aqui na terra? Aí o cara olhou para o padre e disse assim: uma pedra eu não sei, mas se soltasse um padre na hora do almoço, o dito cujo estava lá. Bem, mas tudo bem, né? Se fosse um pastor também. Mas Lucas capítulo 9, versículo 23 a 25, dizia a todos. Quem dizia? Jesus. Dizia a todos. Diga para a pessoa que está do seu lado: é para todos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Diga de novo: a si mesmo se negue. Dia a dia, dia a dia, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou a causar danos a si mesmo. Então o título dessa mensagem que nós queremos compartilhar com vocês é O Discípulo e a Cruz. São duas coisas interessantes e que nos traz uma certa reflexão, porque tem pessoas que vêm para o Evangelho para melhorar de vida. Eu conheço várias pessoas e eu até mesmo já falei para muitos que, rapaz, se tu entregar a tua vida para Jesus, tua vida vai melhorar, vai dar certo para você, e não é errado não. Só que no meio disso, entre você vir para a igreja, entre você entregar a sua vida para Jesus, é uma distância muito grande, muito longa. Por quê? Porque quem muda a nossa vida de fato, de verdade, é Jesus Cristo. Quem nos traz realmente a transformação completa é Ele, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. Sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não temos consciência se estamos errando, se estamos pecando. Nós não sabemos, fazemos coisas esdrúxulas muitas vezes. Por quê? Porque nem o Espírito Santo está longe de nós, está distante de nós. Por isso que é importante que nós possamos entender o que Jesus está falando aqui nessa palavra, porque Ele está falando sobre ganhar a nossa vida e perder a nossa vida. Então tem pessoas que falam assim: ah não, rapaz, a minha vida, né? A minha vida, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou curtir minha vida. Maravilha, mas que forma é a curtição para você? Essa curtição que você quer tanto ter na sua juventude ou na sua vida, realmente ela vai trazer salvação para você ou vai trazer perdição? E aqui nós entramos num paradoxo. Qual o paradoxo é? Ele disse: se você quiser salvar a sua vida, você vai ter que pegar, né? Você vai ter que perder ela, você vai ter que entregar ela, você vai ter que abandonar ela, você vai ter que desistir da sua própria vida. Isso é um paradoxo. Como? Se eu quero ganhar a vida, se eu quero viver, se eu quero ter felicidade, como é que eu vou abrir mão da minha vida? Não é um paradoxo? É um paradoxo que precisa ser entendido. E para você entender, ele coloca uma coisa muito importante. Falou, o contexto aqui é o quê? Discipulado. Ele disse o seguinte: se você, quem quiser, não é obrigado, é quem quiser, ser meu discípulo, ele fala o quê? Toma a tua cruz. Cruz. É interessante, né? Outro dia tinha uma senhora aqui, ela soube que aqui era uma igreja, ela, meu Deus, cruz credo, né? Pá, pegou o carro dela, foi embora, saiu. Então a cruz tem um significado muito diferente para vários tipos de pessoas. Por exemplo, tá? Naquele tempo, a Jerusalém estava vivendo debaixo de um jugo do Império Romano. Então a ideia que as pessoas tinham de cruz é que a cruz, naquele tempo, era um fardo. Era símbolo de morte, de perda da vida. Sinônimo de cruz naquele tempo era tortura, era morte. Eu pergunto, pois, mas se Jesus quer agregar discípulos, se Jesus quer ter discípulos, ele fala que tem que pegar a cruz? Imagina que impacto não podia gerar, não ia gerar na vida daquelas pessoas, né? Jesus coloca exatamente algo que era terrível. Ele fala, você precisa pegar a sua cruz. E aí, meu irmão, tem muitas pessoas que têm compreensões diferentes. Por exemplo,
Pessoas que pensam que um relacionamento tenso é uma cruz. Ontem mesmo nós vimos, aqui eu com o Fabiano, um casal, mas bem tenso. Eu imagino que aquele homem, pelo que eu entendi, eu me colocando no lugar dele, porque a senhora lá, a moça, ela era violentíssima, papai. Eu estava conversando lá, eu e o Fabiano, com o rapaz, e ela chegou lá e pegou o braço dele, e começou assim, pegar e puxar e tal, e ele falou, não, me deixa aqui, eu estou conversando aqui com eles, querem orar por mim, não, e tal, e saiu puxando, arrastando ele mesmo e tal, e eu vi a hora daquele irmão, aquele cidadão perder a cabeça, violento, e ele falava várias vezes para ela, vai embora, procura outro marido para ti, eu não quero saber, mulher assim e tal, mulher briguenta, mulher e tal, e ela, não sei o que, querendo ali manter ele debaixo da rédea, debaixo de jugo. Eu imagino que para uma pessoa assim, ele não tendo revelação da cruz, ele vai pensar, rapaz, não sei se era a esposa dele, não sei, mas vamos supor que fosse, falar, essa minha mulher é uma cruz, é uma cruz que eu vou ter que carregar, como se fosse, é uma cruz que carrega. E muitas pessoas pensam muitas vezes assim no relacionamento, rapaz, eu tenho que carregar essa cruz. O meu marido não gosta de ir para a igreja, o meu marido nunca me trata bem, o meu esposo nunca é romântico comigo, ele nunca me dá, eu tenho que carregar para o resto da minha vida uma cruz. Mas não é esse tipo de cruz que Jesus está falando. Eu falo isso também de vice-versa, Às vezes a mulher que sofre demais na mão do marido, ela pensa, rapaz, o marido que sofre na mão de mulher, é desse jeito. Então muitas vezes as pessoas pensam, tem ideia de cruz, é uma cruz, tá? De onde que veio isso? Veio exatamente das práticas do romanismo. Às vezes o cara trabalha para ganhar um pouquinho só dá para sustentar a família dele. Falou, rapaz, essa é a minha cruz, eu trabalho demais, é um fardo, trabalho, chegar, não tenho nem tempo para Deus, é a cruz que eu estou carregando. Não é essa cruz que Jesus está falando, não é não. Outras pessoas dizem que a cruz que ela tem que carregar muitas vezes é uma doença física. Não, na realidade, nós vamos perceber o seguinte: Jesus disse, essa é a minha cruz que tenho que carregar, mas Jesus disse, se você quiser, você pode pegar a sua cruz, pegar a sua cruz e me seguir. Ou seja, você não importa qual problema que você está passando, não importa qual a situação, qual é a sua cruz, o que você considera a cruz. Jesus está falando, vem me seguir, se quiser seguir, se quiser ser meu discípulo. Ocorre que no meio disso, muitas pessoas não conseguem ser discípulos de Jesus, não aguentam. Por quê? Porque elas estão com uma expectativa errada. Elas estão com uma expectativa que seguir Jesus, pronto, é mil maravilhas, passei do inferno para o céu. Não é dessa forma. Tal interpretação não é o que Jesus quis dizer quando ele disse, tome a sua cruz e me siga. Então não importa qual é a visão, qual é o entendimento que você tem da cruz, uma coisa é certa, Jesus está te chamando para ser um discípulo. Eu perguntaria aqui, quem é um discípulo de Jesus? Só isso? Então, se você é discípulo de Jesus, continue com sua mão levantada, levante sua mão, quero saber. Isso. Então todos nós provavelmente temos uma luta, nós temos uma dificuldade, nós temos que carregar uma cruz, mas nós não podemos deixar de seguir Jesus. É um convite, é um chamado. O chamado dele é para você pegar a sua cruz e vir após ele, se você quiser salvar a sua vida. Isso que ele está falando.
É bem claro o texto: se você quiser salvar a sua vida, pegue a sua cruz. Ah, não quero carregar esse fardo, eu prefiro de uma outra forma. Então talvez você vai perder a sua vida. Você pode até viver de outra maneira, mas né, não é garantia. Agora, todos têm capacidade de ser discípulo de Jesus? Não. Tem aqueles que começam e não terminam. Tem aqueles que vê uma dificuldade muito grande, né? Tem aqueles que abandonam, nem querem, como aquele jovem rico, que era rico, né? Como diz aqui a parábola. Ele falou: não, eu conheço a palavra, mas eu não quero, eu não posso. Eu vou perder meu dinheiro, vou perder meus patrimônios, vou perder o que eu tenho. Ou seja, qual é o verdadeiro significado da cruz? Primeiro ponto dessa mensagem: qual é o verdadeiro? É uma pergunta. Qual é o verdadeiro significado da cruz? Então, veja bem, vamos analisar 3 aspectos aqui da cruz. Primeiro aspecto: a cruz no Império Romano, que era sinal de tortura e morte. E daí vem aquele mito, né? O cara fugiu como o diabo foge da cruz. Então é um mito. Tem pessoas que expulsam demônios com a cruz, né? Outra coisa, não é, isso é mito. Isso o diabo não tem medo de cruz, não. Mas por que se criou esse mito? Porque que naquele tempo, quando a pessoa ia presa, que ela ia para a cruz, rapaz, era um sofrimento terrível. Então há um terror sobre a cruz, mas que foi espalhado pelo Império Romano, que foi imposto pelo Império Romano. E a pessoa que ia ser crucificada, ele tinha que carregar a própria cruz, porque eles diziam que ele estava pagando os pecados dele, carregando aquela cruz. Até ele ser morto, ele ia ser salvo, se ele carregasse a cruz dele. Então, quando alguém se fala de cruz, tem gente que nem sabe, mas ele faz sinal de cruz. Se ele está com medo, ele faz, o sinal da cruz. Ou se ele está diante de uma santidade, ele faz também o sinal da cruz. Então não se define se ele está com medo ou se ele está respeitando. Não se define. Então, por isso, na visão das pessoas daquele tempo em que governavam, os romanos, cruz era sinal de morte, de tortura. Cruz era significado de destruição. Agora, é interessante que a cruz para os egípcios era sinal de vida. Olha só, vem da palavra no grego Anki, A-N-K-H, Anki, que era sinônimo de vida. Olha só. Então, para os romanos, aqueles que viviam debaixo do jugo dos romanos, era morte, cruz. Mas para os egípcios, para os gregos, era sinal de vida. Olha só que interessante. E para os cristãos, o que a cruz simboliza para nós como cristãos? Para os cristãos, vejam bem, a cruz para o cristão, ela tornou-se símbolo de fé. É muito comum você ver alguém que é cristão, ele carregar uma cruz no peito, ou no carro, no adesivo, ou ter na sua casa uma cruz, Para os cristãos, eles acreditam que a cruz é um sinal de fé, de alguém que acredita em Jesus. Entende? Isso por volta de 2000 anos, por 2000 anos não, por volta de 200 anos depois da morte de Jesus, os cristãos, eles veem a cruz como um símbolo apreciado de expiação, perdão, graça e amor. E aqui entra a revelação. E aqui é isso que os discípulos de Cristo começam a ensinar. É isso que os discípulos de Jesus começam a mostrar, que cruz, na realidade, é sinônimo de quê? De perdão. É sinônimo de graça. É sinônimo de amor. É sinônimo de expiação. Por quê?
Porque Jesus morreu na cruz. E ao morrer na cruz, Ele traz o que para nós? Perdão. Ele traz salvação. E a partir da morte de Jesus estabelece-se a graça em nossas vidas. Aí os cristãos, eles entenderam a maneira tal, os discípulos ensinavam que os próprios, quem era discípulo para ele, quem era discípulo de Jesus, ele não só abandonava tudo na vida para seguir Jesus, tudo, ele abriu mão de tudo, de família, de bens, de patrimônio, de vida social, tudo ele abandonava para viver para Cristo. E a maior glória para um discípulo era se ele morresse igual o seu mestre morreu. Então muitas pessoas, eles provocavam a sua morte na cruz, até que os romanos deixaram de crucificá-los, porque era tanta gente que queria morrer como Jesus morreu. Então foi exatamente os discípulos daquele tempo, mais ou menos 200 anos, até uns 200 anos depois da morte de Jesus, que eles terminaram com essa prática de levar as pessoas para serem crucificadas. Por quê? Porque era tanta gente que queria morrer crucificado, porque eles sabiam, eles tinham esse entendimento. Não, a cruz, ela é para nós expiação. Nós temos que nos alegrar com a cruz. Agora é interessante, irmão, que existia, em meio a tantas coisas ali, Jesus estava sendo crucificado, certo? E as pessoas estavam ali chorando, vendo Jesus sendo crucificado, outros estavam se lamentando, outros viam aquilo como uma grande injustiça, outros viam que a cruz foi algo perverso, que Jesus não merecia ter morrido na cruz. E no meio daqueles todos teve um centurião. Ele sim fez uma declaração. Ele disse: glória a Deus nas alturas. Ele deu glória a Deus nas alturas pela crucificação de Jesus. Sabe por quê? Porque ele entendia que a partir dali a cruz seria um instrumento de salvação. A cruz seria um instrumento de redenção para todos. Então agora todos nós podemos, através da morte, ter a vida. Assim como os romanos traziam a morte para os egípcios, é a chamada cruz egípcia, né? Símbolo da vida. Não é interessante isso? Agora, todo aquele que crê no seu coração e não duvidar, recebe a salvação e a vida eterna. Ou seja, a cruz, ela significa a morte e a vida para nós, os cristãos. Morte para você mesmo, para o seu ego. Hoje, por exemplo, eu acordei 6 horas, meu celular toca, tive que acordar, levantar às 7, mas estava com um friozinho tão gostoso. E o meu corpo não queria levantar. O meu corpo queria, estar mais tempo debaixo do cobertor, sabe? Mas eu tive que abrir mão, eu tive que renunciar aos meus prazeres, ao meu gosto, à minha carne, porque eu decidi crucificar a minha carne com Cristo. E é esse o sacrifício que nós decidimos fazer. É isso que Jesus está falando. Você vai precisar pegar a sua cruz, ou seja, você não vai poder deixar que a sua vontade própria permaneça, prevaleça. Você vai ter que abrir mão, você vai ter que renunciar, ou seja, a cruz para nós é renúncia. Hoje, eu tomar minha cruz, eu vou ter que abrir mão disso, abrir mão daquilo, abrir mão de outra coisa. Para alguém que é usuário, é difícil deixar droga. A sua cruz vai ser o quê? Crucificar o vício. Para alguém que é adúltero, qual é a cruz vai ser o quê? Você vai ter que levar o adultério para a cruz, crucifica. Jesus, toma a tua cruz e me segue.
Pega, coloca, né? Pega a cruz, ela vai ser, de certo modo, morte para o pecado e graça para quem o carrega, para quem vive. Você entende? Então, morte para o pecado, para o homem natural, para a natureza adâmica, para a natureza, para o meu eu. Mas vai ser graça, vai ser vida para o meu espírito. Por isso que muitas pessoas, ao ter esse entendimento, eles se tornam discípulos fiéis de Jesus. E nós vamos perceber que existe uma grande diferença entre o discípulo e a multidão. Nem todos ainda chegaram a esse nível de serem discípulos de Jesus. Mas é isso que Jesus te chama, para você ser um discípulo. Interessante que aqui, em Mateus capítulo, Lucas, Mateus também, capítulo 16, versículo 26 e Marcos, capítulo 8, versículo 35, 36, diz assim, aparece nos 3 evangelhos. Ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem quiser perder a sua vida por minha causa, esse salvará. Tá certo? Então aqui, nós precisamos o quê? Ter esse entendimento que nós queremos seguir Jesus, ou nós não queremos. Morrer para nós mesmos é o que vai trazer. E Jesus trouxe uma ilustração muito sábia. Ele disse o seguinte: se você plantar uma semente, tá? Sem que ela morra, ela não vai brotar. Para que uma semente venha brotar, nascer e dar muito fruto, ela tem que morrer primeiro. Alguém lá em casa plantou 2 caroços de abacate, só jogou lá e colocou terra, tirou do abacate e plantou, não nasceu. A bichinha está apodrecendo lá, não nasce. Por quê? Tinha que deixar para secar, né? No sol, e ela morrer. Secou, agora você vai e coloca a terra, você coloca a água, e aí com pouco tempo vai sair um broto dali. Isso significa que nós precisamos morrer para nós mesmos. Porque se eu entreguei minha vida para Jesus, se eu quero ser um discípulo de Cristo, mas ao mesmo tempo eu estou no comando da minha vida, então verdadeiramente você não levou a cruz, você ainda continua no comando. As coisas ainda saem do seu jeito, não do jeito de Deus. Por isso que quando nós vimos aqui, né, você está aqui ouvindo Jesus falando para você, Jesus ministrando para você, porque é a palavra dele. Nós vemos aqui aprender com Jesus, nós vemos aqui para praticar, para dizer, eu tenho realmente vida, eu quero vida, e a palavra é vida para nós, a palavra é vida para nós temos que colocar em prática. Para isso vai ser necessário pagar um preço, sair mais cedo de casa, mas isso mesmo, domingo é o dia do Senhor, é para Ele, nós temos que deixar na nossa agenda até sábado, meia-noite, de domingo até meia-noite, é do Senhor. Sabe, isso é vida, é vida. E a cruz que Jesus nos estimula, não é um fardo pesado, não. É simples, é leve, é gostoso. Vai gerar felicidade, uma semente que vai ser plantada no seu coração, que vai gerar felicidade, você vai ter felicidade. Por ser uma coisa muito simples, mas é uma coisa que produz alegria e felicidade no nosso coração. Por isso ele disse: tome a sua cruz e me siga. Embora o chamado seja difícil, a recompensa é incomparável. Qual é a recompensa? A vida. É a vida. Deus é o gerador de vida, Ele gera vida em nossos corações. Muitos dos seguidores de Jesus, chocados, o rejeitaram. E em João capítulo 10, nós vimos ele falando, a vida cristã, ela exige renúncia. E muitos desses discípulos o abandonaram, só ficaram os 12. E agora, sabe, querido, assim,
tem muitas pessoas, e eu creio que semana que vem eu vou pegar um pouco do testemunho dessa irmã, que ela me disse: pastor, logo que eu vim aqui na igreja, eu me questionei. Eu falei: por que tem que vir mais uma igreja para Belo Horizonte? Se já tem tantas igrejas aqui muito boas, muito bem estruturadas, grandes, por que tem que vir mais uma igreja? Aí passou-se um tempo, aí ela foi ser discipulada, aí começou a ser discipulada e tudo. Aí Deus falou com ela. Deus disse para ela: sabe por quê? Porque nenhuma outra igreja aqui tem esse discipulado que essa igreja tem. Isso falou para ela. Eu vou pedir para ela testemunhar aqui. Foi para ela, falou claramente. Ela conhece várias igrejas, várias denominações aqui, mas disse: nenhuma dessas tem. O que fala em ter discipulado, às vezes aquele discipulado de mentirinha. Vem aqui fazer um curso, um discipulado para te batizar. Onde é totalmente herético essa ideia, porque na Bíblia não fala que você tem que fazer nenhum batismo, nenhum curso para você batizar. Não tem, na Bíblia não fala que você tem que fazer algum estudo para você batizar. Não tem. Só não, você vai fazer o discipulado. Isso não é um discipulado, é uma forma de iludir, de enganar as pessoas. Porque quando você olha para o ministério de Jesus, os discípulos de Jesus tiveram um acompanhamento permanente, constante, até o dia que Jesus partiu. E os outros discípulos de Jesus, quando discipulavam, eles iam para as escolas dos profetas, eles ensinavam meses e meses e meses, e dali saía realmente quem era que ia ser o discípulo. Como por exemplo, Paulo discipulava Timóteo, e ele estava ensinando e pregando a palavra. E dali algumas pessoas decidiram sair como discípulos, mas muitos rejeitaram, não quiseram. Então discipulado, esse discipulado de amor pregado na palavra, está aqui, que os discípulos se doam, que eles decidem levar, carregar com eles a sua cruz, ele é um discipulado permanente, é um discipulado de amor, é um discipulado que cuida daquela pessoa em todos os aspectos da vida dela, para que ela possa ser uma pessoa completa na fé. É onde você presta conta da sua vida, não é só uma escola, uma sala de aula, não. Com todo o carinho que eu falo, e eu respeito quem faz assim, mas eu não posso concordar 100% que isso é um discipulado. Não posso, porque não existe legalidade bíblica, é uma heresia para enganar pessoas. Mas a Bíblia fala aqui claramente o que é discipulado, e você pode pesquisar aquilo que eu estou falando, sabe? O que é discipulado de fato e de verdade? Discipulado, esse discipulado de amor, esse discipulado bíblico, sabe? Você pode pesquisar aqui, na Bíblia está aqui. E Jesus ensinou: você precisa tomar a sua cruz e me seguir, se você quiser. É uma escolha. É um diferencial? É um diferencial, porque você vai precisar, prestar conta da sua vida. Então, verdadeiramente, os discípulos que não tinham essa revelação não foram capazes de matar as suas próprias ideias, planos e desejos e trocá-los pelos planos de Jesus. Seguir Jesus é fácil quando a vida corre sem problemas. As pessoas recebem algum tipo de tribulação, elas têm que passar por algum tipo de tribulação para aperfeiçoamento da sua vida. Aí elas, é difícil demais esse negócio, vou continuar não, vou parar. É fácil parar, mas não é a característica de um discípulo de Jesus. Não é a característica de um discípulo de Jesus. A característica de um discípulo de Jesus é permanecer sempre.
Terceiro ponto aqui, mais importante, também muito importante dessa mensagem, né? Como o discípulo e a cruz. É nas provações que os discípulos se diferenciam das multidões. Então, é nessa forma que nós vamos conhecer verdadeiramente. É desse jeito, não tem outra forma. Por isso, muitos de nós passamos por provações, por tribulações. Então, Jesus assegurou-nos que as provações, elas viriam a seus discípulos. Em João capítulo 16, versículo 33, tá? Ele fala sobre isso. Fala, ó, vocês vão passar por provações. Vocês vão ter que realmente, na prática, provar que vocês querem ser meu discípulo. Estão dispostos a tomar do cálice que eu tomo? E eles falaram, sim, Senhor, nós estamos. Não sabiam eles o tamanho do preço que ele teria que pagar. E essa pergunta Jesus está fazendo para você aqui. Você está disposto a tomar do cálice que ele toma? Que ele tomou? Você está disposto a cear com ele? Então esteja preparado. Esteja preparado. Não pense que vai melhorar daqui para frente. Não, a cada dia que passa vai se aproximando o fim. E o fim vem em grandes tribulações. A apostasia aumenta. A palavra de Deus diz que a apostasia aumenta. Muitas pessoas vão dizer que é crente sem ser crente. Muitas pessoas vão dizer que é cristão sem ser cristão. Muitas pessoas vão dizer que é discípulo sem ser discípulo. A apostasia não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso mais com o corpo de Cristo. A apostasia vai aumentando. E aí nós vamos poder definir quem realmente, né? Os discípulos vão se definindo. Quem é discípulo de verdade? Eu não estou falando daquelas pessoas que vão ser salvos, não. Porque a salvação ela é individual, mas ser discípulo de verdade, aqueles que Jesus realmente vai contar com eles, é que existe uma diferença. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? Os que permanecem são os discípulos, esses são os escolhidos, esses que vão permanecer. Em Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62, aqui nós vamos ver, eu não vou ler, mas aparece 3 pessoas dispostas a seguir Jesus. E quando Jesus questionou ainda mais o compromisso, era, na melhor das hipóteses, apenas meio amado. Eles não conseguiram contar o custo de seguir Jesus. E nenhum estava disposto a abrir mão dos seus próprios interesses. Nós temos nossos desafios, mas eu te garanto uma coisa, que todos os discípulos de Jesus permaneceram com ele até o dia da sua morte e da sua ressurreição. Até aquele que havia lhe traído, até ele, ninguém o tocou, ninguém o maltratou, ninguém o prendeu, porque Jesus não permitiu. Então, se você é um discípulo de Cristo, alguém só vai tocar em você, alguém só vai te fazer algum mal, o inimigo só vai tocar, fazer alguma coisa para você, se Jesus não estiver mais com você. Mas enquanto você for um discípulo, nada vai te custar dano nenhum, porque Ele vai sempre te proteger, é uma garantia. Ele vai sempre te guardar. Ele disse que estaria com os discípulos até, ele disse que com a multidão, com aquele que converteu, que é diferente, aquele que só entregou a vida para Jesus, está salvo. Ele disse, ele não prometeu que estaria com ele até o final da vida, não. Mas para os discípulos ele fala, Mateus 28, 20, ele disse, e assim estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém. Então ele vai estar com você. É o grande benefício que você vai receber, meu irmão. É a grande sacada. Você vai ter uma legião de anjos, você vai ter uma escolta de anjos a te proteger a mão dele. Só que você precisa ser um discípulo. Você tem que enfrentar as lutas. Você tem que representar bem Jesus. Você tem que ser apaixonado por ele. Você tem que ser apaixonado pelo Evangelho. Você tem que ser apaixonado. Sabe, aonde você for, você tem que ser um representante de Cristo, um discípulo de verdade.
Não aqueles discípulos que negam, mas até assim, Jesus não descarta aqueles que negam com medo, mas um discípulo de coragem, um discípulo de fé, um discípulo que enfrenta as adversidades. Essa é a cruz que você tem que carregar, e não é pesada. Essa é a cruz que Ele te pede para levar, e é leve. Então, só para concluir aqui, eu queria que você meditasse em 4 perguntas aqui, para você que é um discípulo, ou para você que está aqui e falar, eu estou decidido, a partir de hoje eu vou ser um discípulo de Cristo. Eu estou disposto a tomar a minha cruz, abrir mão de mim mesmo, abrir mão do que eu sou, do que eu tenho. Eu abri mão do meu ego, minha arrogância. Eu vou levar a cruz para crucificar, sabe? E vou realmente ser um discípulo de Jesus. Então, eu quero fazer 4 questionamentos para você. Você está disposto a seguir Jesus, se isso significar perder algum dos seus amigos mais próximos? Alguém diz, rapaz, se tu quiser ser meu amigo, tu tem que abandonar esse Jesus. Você está disposto? Você está disposto a abrir mão até do sustento, do teu salário, se alguém falar, olha, se tu for ainda para essa igreja, se tu não estiver seguindo esse Jesus, eu vou te demitir, você vai ser mandado embora. Vai chegar esse momento. Você estaria pronto para mesmo assim? Você estaria pronto para seguir Jesus? Para ser um discípulo? Você estaria disposto a ser um discípulo de Jesus se isso significa perder a sua reputação? Pessoas de alto patente, pessoas com status. Não, pai, esse negócio de seguir Jesus e discípulo é coisa de besta, é coisa de tolo. Você vai continuar assim mesmo? Quando as pessoas zombarem de você, você vai continuar sendo discípulo? Outra pergunta para você meditar. Você ainda está disposto a ser um discípulo de Jesus se você tiver que perder a sua acomodação, o seu bem-estar, a sua vida acomodada? Você ainda estaria disposto? Eu queria que você pensasse nisso. E esse último texto aqui que eu vou ler para vocês, que está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que ele fala que nós que entregamos a vida para Jesus, nós já fomos crucificados com Ele, e agora Ele vive em nós. Ele disse, fui crucificado com Cristo. Sério? Eu tinha um amigo, o pastor Rai, ele falava, rapaz, eu só sei que o cara é crente mesmo se ele for jogar bola comigo. Aí o Rai, ele tacava ali a canelada no povo, né? Aí chega a hora, o cara não aguentava não. Aí ele falou, rapaz, você está querendo se aproveitar dos irmãos, viu, Rai? Mas na hora da bola, né, que o cara vê se é crente mesmo, assim, ainda estava vivo lá dentro, né? Mas ele disse, já foi crucificado com Cristo. Quando a tua vizinha reclama de você, manda você baixar seu som, pergunta se você está surdo, já foi crucificado? Tem uma história de uma irmã que ela se converteu, mas era aquelas crentes assim bem fervorosa, né? E a vizinha dela era uma pessoa totalmente contrária, a vizinha que era totalmente perseguidora. E ela não podia ligar um som lá e orar, que ela batia lá na porta. E aí, né, quando foi um dia, essa irmã arrumou uma confusão, né, com essa vizinha dela, e foi lá com o pastor, não sei o que eu faço não, pastor, porque a minha vizinha é assim, 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 assim. Então, começou a falar das coisas que a vizinha dela era, e ela não estava mais aguentando, e queria, pastor, eu estou quase para deixar de ser crente, só para mim, né, tomar os desaforos com essa vizinha. Aí, o pastor falou, irmã, a palavra de Deus diz que nós temos que colocar brasas vivas na cabeça daqueles que nos perseguem.
O que, pastor? Ele falou, colocar brasas vivas na cabeça daqueles que nos perseguem. Ah, pastor, eu ainda não cheguei a fazer isso não, viu? Mas um dia eu peguei uma panela quente e taquei lá para cima da vizinha com água fervente. E o pastor falou, não, irmão, não é isso não. A Bíblia diz que nós temos que presenteá-los, nós temos que tratar com amor aquelas pessoas. Então, nessas horas que nós vamos saber, você está crucificado? É na hora que você recebe uma oferta indecente, é na hora que você tem que ser honesto, que você vai realmente saber se você está crucificado com Cristo ou não. Sabe? Continua, irmão, por favor. Ele disse, mas Cristo vive em mim. A minha esposa, que é muito sábia, né, ela estava me falando, olha, nós pedimos um Uber, e o cara do Uber estava sem máscara, só que eu já tinha fechado o portão daqui. Aí o cara do Uber falou, você não vai poder ir não. Aí eu falei, por quê? Não, porque você está sem máscara, você concordou de viajar sem máscara, tá certo. Peguei, saí e vim para frente do prédio. E ele ficou parado lá, disse, olha, cancela a viagem. Eu falei, não, cancela você que não quer me levar. Aí o Uber ficou bravo. Aí minha esposa, não, cancela. Peguei, cancelei, mas naquela hora, a minha esposa falou, olha, você, né, a gente tem que dar bom exemplo, bom testemunho. E é nessas horas, sabe, querido, que realmente você vai ver Cristo está em você. Meu Deus, que exemplo eu não dei para aquele Uber, para aquele rapaz, não é? Mas quando eu entendo, rapaz, Cristo vive em mim, caiu a ficha. Meu Deus, que coisa feia, que coisa, né? Que imagem, que ideia que ele vai ver de Jesus. E ele fala assim, agora vivo no corpo, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então ele fala, olha, essa vida que você está vendo aqui, você tem que viver ela pela fé. Como que é isso, pastor? Viver pela fé, você tem que viver essa vida aqui, como se aqui eu estou vivendo pela fé. Porque de fato, de verdade, a realidade é espiritual. Na fé eu estou aqui com esse corpo, né? Eu estou andando por aqui na fé. Isso é, eu vivo na fé. O corpo que eu tenho, eu vivo na fé. Mas eu já sou ressuscitado com Cristo. Eu já estou em espírito com Cristo. E ele continua mais. Ele diz, foi crucificado com Cristo, assim não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé. O próximo slide, irmão, por favor. Próximo versículo. Diz, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, agora nós temos que tomar posse da ressurreição e da morte de Cristo. Essa vida é pela fé. Tudo que vai acontecer não pode nos atingir, que é a fé. É a fé. Certo? A nossa verdadeira vida está em Cristo. Vamos orar agora, chamar aqui o Ministério de Louvor, e nós vamos cantar aquela música que diz que Cristo vive em mim. Essa música é baseada nesse texto, tá? Eu quero convidar toda a igreja a fazer essa reflexão agora. Que a graça e a paz do nosso Deus, o amor infinito do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, esteja sobre sua família, na consolação do Espírito Santo, que Ele te acompanhe hoje e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Que essa semana seja uma semana de grandes vitórias na tua vida, seja a melhor semana da tua vida até agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe, aleluia.